Diga a eles, está tudo bem? Amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos estar falando sobre discipular. Amém? Então, hoje nós vamos estar aqui, ó. Discipular. Então, como é feito e como é que deve ser um discipulado? Amém? Primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: como é que vocês estão naquilo que já aprenderam? Vamos lá. Qual é a principal ferramenta da visão? Qual é a principal ferramenta da visão? Muito bem. Qual é o pulmão da visão? Qual é o pulmão da visão? Qual é o coração da visão? Muito bem. Isso aí tem que estar na onde? Ponta da linha. Amém, irmãos? Então, nós vamos estar aprendendo agora a consolidar. A consolidar não, a discipular. Amém? Nós vamos entrar no discipulado. O discipulado é uma parte, nós podemos dizer assim, que é a mais difícil do processo da visão. Por que é a mais difícil? Porque é aonde você vai ver quem é quem. Certo? Onde você vai ver o que é que está acontecendo com cada um dos seus discípulos. E aí você vai tratar agora, dentro do discipulado, o principal tratamento dentro do discipulado é o caráter. Certo? É o principal tratamento, agora é o caráter dentro do discipulado. Então, o discipulado, ele é o seguinte, vamos dizer assim, existem várias situações. Uma das situações é você estar participando de uma reunião, bem, vamos dizer assim, de uma macrocélula. E aí é interessante eu dizer para vocês o que é uma macrocélula. A macrocélula é a reunião de todos os líderes de célula. Amém? Então vamos supor, eu quero fazer uma macrocélula minha. Amém? Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os líderes de célula e fazer uma macrocélula. Vamos supor que a irmã Valdira quer fazer uma macrocélula. Então a macrocélula dela vai ser com quem? Vai ser com todos os discípulos dela que tem célula. Os irmãos entenderam? Então a minha macrocélula é com todos os líderes. Mas a irmã Valdira, ela vai fazer a macrocélula dela com todos os que tem célula. Bem? Então isso aí é uma macrocélula. Então, para que serve a macrocélula? A macrocélula, ela serve para nós direcionarmos a igreja. Vamos entender? Então vamos supor, eu faço uma reunião de macrocélula e passo as determinações da igreja da macrocélula. Olha, a partir de hoje nós vamos fazer isso, a partir de hoje nós vamos fazer aquilo. E aí, qual é a função do líder? Qual é a função do líder? Levar isso para os seus discípulos. Então, além de receber todo o conteúdo, ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir todo o conteúdo que ele está recebendo. Amém? Todas as informações que ele está recebendo, ele vai passar para frente. Então, o líder, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser um multiplicador, certo? De ações.
Então vamos supor, nós vamos fazer um jantar. Se nós somos uma igreja de célula, nós vamos fazer um jantar. Esse jantar, ele não pode ser anunciado, não deve ser anunciado aqui no púlpito da igreja. O púlpito da igreja, ele é para adoração da palavra. Recados tem que sair do quê? Células. Direcionamento da igreja? Células. Então tudo aquilo que vocês receberem de informação, vocês têm que fazer o quê? Passar. Por que nós então damos recados no público? Porque as células, diga assim para o senhor, porque a célula ainda não está funcionando. Olha, nós vamos levar pessoas para o encontro. Eu preciso notificar aqui, né? Quem que tem que estar trabalhando? As células. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, o discipulador, ele vai o quê? Transmitir informações e a igreja vai caminhar na velocidade dessas informações. Ah, nossa igreja, não sei de nada. Você não sabe de nada, por quê? Porque então o teu líder não está sendo o quê? Um discipulador. Ele não está passando para você tudo que a igreja tem para ser feito. Vocês estão entendendo? Ah, eu faltei no domingo. Faltei no domingo? Para quem que você liga? Do líder. Primeiro você tem que ligar para o líder para falar por que você não foi, né? Certo? E o que aconteceu? Como é que está? Teve alguma fala, alguma mudança, alguma ordem, algum posicionamento que eu tenho que tomar? Então tem pessoas que às vezes está alheia, não sabe nada da igreja, não sabe nada da igreja. Mas por que não sabe nada da igreja? Pergunta para o senhor, por que ele não sabe nada da igreja? Porque o líder dele não está passando para frente. Certo? Então a célula, ela tem que ter um espaço. Gente, olha, está chegando aí no ponto. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu não falei nada, até por situações que aconteceram, que eu fiquei meio xarope. Mas, esses dias eu estava em casa e estava pensando: o que nós vamos ter dia 20? Dia 20 de dezembro. Como que é? Quem está jejuando? Por esse encontro de santos. Eu não falei nada para vocês que tinham que jejuar ou que tinham que se preparar. Mas isso já tem que... Vocês estão entendendo ou não? Não precisa ter um anúncio de público. Deu para vocês entenderem ou não? Precisa ter um anúncio de público para jejuar? Ó, gente, nós vamos ter um encontro e olha, eu esqueci de avisar para vocês que nós temos que jejuar. Então, a grande maioria não está jejuando porque eu esqueci de avisar. Vocês entenderam? Então, nós precisamos entrar na visão. Nós precisamos começar a tomar posicionamentos dentro da visão. E por onde passa esse posicionamento? Por onde passa esse posicionamento? Pela célula. E quem faz parte da célula?
Então, qual é a célula mais bem informada? É aquela que o líder dá informação. Tá? Então, no âmbito do discipulado, o discipulador recebe os conteúdos e passa esses conteúdos e ensinamentos aos seus liderados. Certo? Entrando de vez na questão do discipulado, por que eu falei que é uma parte mais difícil? Ela é difícil porque ela é desconfortável. Por que é desconfortável? Porque eu preciso, pode colocar aí, eu preciso falar a verdade para o meu discípulo. E quando você fala a verdade, você faz o quê? Um confronto. Quantos daqui querem ser bons cristãos? Quantos aqui querem ser bons cristãos? Então diga assim: eu preciso aprender a receber confronto. Tem muita gente que a hora que você fala, você está errado, o que a pessoa faz? Irmãos? Fica bravo, não fica? Quando chegar para você e falar assim, você está errado, você não está fazendo uma coisa certa. Então eu preciso aprender a receber o confronto. E eu vou receber o confronto de quem? Do meu líder. Então por isso que é desconfortável, né? Então você chegar no seu líder, eu cheguei para o meu líder e falei assim para o meu líder, falei, pastor, o que o senhor vê em mim não tiver de acordo, me fala, porque o senhor vai estar me ajudando a melhorar. O líder tem que ter caráter, tem que ter qual a palavra que eu poderia dizer? Transmitir confiança, certo? Ele tem que transmitir confiança. Por quê? Porque vamos supor, eu estou liderando, vou pegar aqui o Rafael, estou liderando o Rafael. Aí o Rafael chega em mim e fala, pastor, olha, está acontecendo tal coisa na minha vida. Eu jamais posso pegar aquilo que o Rafael me transmitiu e usar de exemplo, ou usar o público para passar para vocês. Deu para entender? Eu tenho que trabalhar a vida do Rafael. Mas eu não posso, por exemplo, sair transmitindo o que o Rafael me contou para todo mundo. Por quê? Porque senão aí todo mundo vai ficar aqui, que camarada é esse que está fazendo isso? Quem é que está fazendo essas coisas aí? Então vai ficar um negócio meio complicado. E o Rafael vai saber que eu estou falando de quem? Dele. Então eu preciso ser uma pessoa que gere confiança. Bem, irmãos? Porque será que o Rafael depois vai ter confiança para contar mais alguma coisa? Não vai. Então eu não posso, aquilo que me foi confiado, eu não posso sair propagando aí para todos os lugares. O discipulado, ele tem duas finalidades. Ele tem a finalidade de trazer cura e trazer mudança. Quando a gente fala sobre cura, é cura de alma.
E quando a gente fala em mudança, nós estamos falando em transformação de caráter. Lembra? Às vezes tem pessoas que pensam que caráter é só você pagar em dia ou fazer tal coisa. Não, caráter é mais profundo que isso. É mais profundo que isso. Porque é nos pequenos momentos, nas pequenas atitudes que você demonstra o seu caráter. Amém? Nas pequenas coisas. É numa resposta que você dá, é numa fala que você tem. Você vai demonstrando qual é o teu caráter. O que você é verdadeiramente. Então, aí o que Deus faz? Quando eu sei que o meu discípulo ele está precisando ser tratado no caráter, aí eu vou tratá-lo. E tem um detalhe bastante interessante nisso. O caráter das pessoas é formado até os 10 anos. Até os 10 anos vocês vão formar o caráter. Você vai ensinar a pessoa o caminho que ela deve andar. Certo? É aí que forma o caráter. Depois dos 10 anos, aí ela vai adquirir, ela começa a conviver com outras pessoas. Ela passa a sair do ambiente casa, certo? Passa a sair do ambiente casa e conviver com o ambiente escolar. É uma hora que ela começa a ver o quê? Muita coisa. Vai abrir assim. E aí, se ela não tiver um caráter formado, ela vai seguir aquilo que ela acha que está certo. Entendeu? A criança com 10 anos, ela vai mais ou menos para que série? Lá para uma quinta série, não é isso? Não é lá para uma quinta série? Então, é aí que ela começa a conviver e há uma transformação, porque ela não tem mais um só professor, ela vai ter agora 7 professores. Ela vai ter, não é uma sala mais de 20 alunos, agora é uma sala de 40 alunos. Entendeu? E todo mundo, o gás todo, para pôr tudo para fora. Aí ela vai começar a enxergar outra situação, outro mundo. Tem aqueles que extrapolam e tem aqueles que se impõem. Então tem aquele que domina e tem aquele que é dominado. Então qual é o teu caráter? Qual é a tua formação? Certo? Então tem muita coisa que acontece. Por exemplo, tem crianças que um colega fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos, não sabe nem a consequência daquilo que vai acontecer. Por quê? Porque não tem uma base, não tem um caráter, uma personalidade formada. Então o discipulado vai fazer o quê? Ele vai trabalhar esse caráter, ele vai trabalhar essas pessoas para que elas venham a trazer frutos dignos de arrependimento. Então ela vai conhecer o que ela está fazendo de errado. E quem vai estar mostrando para ela o que ela está fazendo de errado? O líder. Por isso que é desconfortável. Agora o discipulado, ele deve ser o quê? Prático. Nós não podemos ficar enrolando. Irmãos, não pode ficar enrolando. Jesus nunca enrolou os discípulos, viu? Jesus sempre foi prático. No discipulado, devemos lidar com maturidade e responsabilidade, pois as vidas das pessoas estão em nossas mãos. Por isso devemos ter a vida aprovada para depois nós cobrarmos. Amém? Então não adianta nada você ter uma vida toda meia lá, meia cá e querer que teu discípulo seja uma bênção.
Olha para o seu irmão e fala assim: você é o principal exemplo. O que você faz? Diga assim para o seu irmão: o que você faz, o seu discípulo vai fazer. Você liga para o teu líder. Você pega o telefone e fala: líder, como é que você está? Está tudo bem? Quem faz isso? Muito bem. Você não faz, os teus discípulos também não vão fazer com você. Vão estar nem aí com você. Então você precisa o quê? Plantar. Diga assim: eu preciso plantar. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar honra, você vai colher o quê? Se você plantar obediência, você vai crescer e vai colher o quê? Obediência. Então tudo que você plantar no discipulado, você vai colher. E tem muitos que não sabem disso. O céu, amados, se move através do princípio. O céu se move através do princípio. Quando eu firo alguns princípios do céu, a consequência vem. Mais cedo ou mais tarde, mas ela vem. E não é porque a pessoa fica desejando que aquilo aconteça. Não, ela quebrou o princípio. Então, a partir do momento que ela quebrou o princípio, ela vai sofrer por aquela quebra do princípio. No discipulado, não pode ter dúvida. Como que é isso? Como que é isso que no discipulado não pode ter dúvida? Irmão, se você vai chamar a atenção, se você vai confrontar o teu discípulo, você não pode ter dúvida daquilo que ele fez. Os irmãos estão entendendo? Você não pode chegar no teu discípulo e falar assim: ó, me falaram que você está fazendo isso. Pode. Mas pastor, como é que eu vou resolver então? Você pode chamar o teu discípulo. É confronto, não é? Explica para mim se há verdade nisso. Explica para mim, ó, se há verdade nisso. Eu não creio. Mas me explica para mim se há verdade. Se você realmente fez. Se você realmente disse. O que você está fazendo? Está confrontando. Aí nunca dizer assim: me falaram, então eu ouvi o que me falaram. Aí vira o quê? Fofoca. Aí vira fofoca. Eu quero ouvir de você. É verdade? Lembra que o rei Nabucodonosor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego? O que ele fez? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se ajoelharam diante das estátuas que eu ergui? Aí o que eles responderam? É verdade. Eles foram confrontados? Mas não vieram dizer para o rei que eles não estavam fazendo isso?
ele foi querer saber diretamente. Então, vocês entenderam porque é uma parte muito complicada? Por quê? Porque nós estamos formando o que, irmãos? Qual é o principal? Qual é a principal situação aí? É a formação do caráter. A pessoa que tem o seu caráter tratado, irmãos, é tranquilo. Agora, o que acontece? Eu vou perguntar e você não precisa me responder. Você se deixa ser tratado? Não precisa responder para mim. A cura só vai ocorrer se você se deixar ser tratado. Se você não quiser ser tratado, pode ser o melhor discipulador. Judas deixou ser tratado, e ele teve o melhor discipulador. A situação dele já era aquela. As dúvidas do discipulado afasta totalmente a ação de Deus. Então você não pode beber. E como que eu não tenho dúvida? Além do confronto direto, você tem a oração. É com Deus que você tem a oração. Os irmãos entenderam? Irmãos, eu tenho assim a seguinte experiência. Às vezes eu estou orando, vamos supor assim, eu quero passar um trabalho para a irmã Andréia, por exemplo. Tá? Esse trabalho que eu quero passar para ela, eu começo a orar e perguntar a Deus se pode ser dessa maneira. Sabe o que Deus faz? Quando nós nos aplicamos em oração, Deus vai mostrar para mim se ela está preparada ou não. Já houve muitas vezes que eu chego na pastora e falo assim: olha, eu gostaria de estar ungindo ou chamando tal pessoa para ser 12. Parece vídeo de pipoca. Só falar, começa a pipocar os assuntos, pipocar coisas. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O que é isso? Deus mostrando que ainda não está no ponto, não está na situação necessária. Pastor, mas o senhor levantou tal pessoa, aconteceu isso, o senhor levantou tal pessoa, aconteceu aquilo. O que nós estamos formando? Então Deus, Ele vai fazer pipocar, mesmo depois da chamada, Deus vai fazer pipocar para aquela pessoa ser enquadrada dentro da chamada. Pastor, aquele fulano ali, foi chamado para fazer tal coisa, mas ele não tem condição de ser aquilo. Ele faz muita coisa errada. Está sendo tratado. Você acha que todos os discípulos que Jesus chamou para 12 estava tudo pronto? Estava tudo pronto? Irmãos? Pedro mesmo, Jesus precisou ir consertando a orelha de um, né? Não?
Depois que Jesus ressuscitou, ainda precisou ir lá e falou: Pedro, você me ama? Não estou entendendo. 3 anos com você, você com 3 dias, puxou o carro. Hein? Então, existe um trabalho a ser feito. Existe algo que nós precisamos fazer. E isso é o confronto. Nós só vamos conseguir mudar uma pessoa através do confronto. Está errado, está certo. Bem? E se eu começar, a Andréia faz uma coisa errada, você ficou aqui pertinho, estou usando só você. Fez uma coisa errada, eu começo, passo a mão na cabeça dela, deixa ela. Aí ela vai continuar fazendo. Até às vezes por falta de conhecimento. Aí nós temos lá Oséias. O que diz Oséias? Meu povo erra por falta de conhecimento. Os irmãos entenderam? Ah, pastor, então por que o senhor não fez isso já há tanto tempo? Porque me faltava também conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, irmãos, o conhecimento que eu tenho, depois dos congressos, eu vou dizer assim, é muito diferente dos conhecimentos que eu tenho. Então, por isso que eu quero que todos vocês vão para o congresso. Já pensou, uma igreja congressista? Oh, meu pai, vai ser uma bênção. Ao entrarmos no caminho da conquista, precisamos estar junto com pessoas que tenham o mesmo nível de fé. O apóstolo René, quando nós estávamos lá no Campo Grande, ele ministrou uma palavra, e eu digo assim, ele me colocou no chão, me deu uma surra, né? E aprendi muito. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte: você deve andar com pessoas que tenham o prazer de andar com você. Vocês entenderam? O apóstolo também falou assim: ó, não ande com pessoas que somente te suportam ou te toleram, mas ande com pessoas que têm prazer de andar com você. Por quê? Porque o teu nível de conquista será diferente. Pessoas que só te toleram, ela vai barrar tuas conquistas. É fácil vocês entenderem isso. Vai numa casa visitar uma pessoa e a pessoa não vai muito com você. Como é que você se sente lá? Quem já fez uma visita assim? Ninguém aqui fez visita assim? Hã? Eu já fiz. Já fizeram visita assim? E a pessoa quer mais do que você vai embora logo. Não tem assunto, não tem conversa, não te oferece nem um cafezinho, não tem prazer nenhum que você esteja lá. Certo? Como é que você se sente lá dentro? Rejeitado, né? Foi ali até às vezes por causa de uma obrigação, porque a pessoa está doente ou coisa e tal, mas não é uma coisa que você tem prazer de estar indo lá. Agora vai para um lugar onde a pessoa te recebe bem, ou que você, por exemplo, você está na tua casa e a pessoa: olha, vem cá, quando você vai vir aqui, eu estou com tanta saudade sua, né? E fulano e tal. Você não vai lá com prazer?
apóstolo René ministrou isso. Não ande com pessoas que somente te toleram, mas ande com pessoas que fazem festa com a tua presença. Vocês entenderam? Então, amados, olha só, Deus, Ele é festeiro. Você sabia que Deus é festeiro? Eu nunca ouvi falar que Deus gosta de baile. Estou falando de festa. As festas que Deus proclamou para o povo de Israel é festa que não acaba mais. É festa do tabernáculo, é festa da lua nova, é festa das 7 semanas, é festa. Lê lá o Levítico, vê as festas que tem lá na Bíblia, vocês vão ver. Deus é festeiro. Ele faz festa quando uma alma se rende ao Senhor. Ele faz festa no céu. Os anjos são discípulos de Deus. Então os anjos têm o mesmo, e a palavra diz que é no céu há festa. Agora, quantas almas vocês acham que está sendo ganhadas agora para Jesus, nesse período? No mundo inteiro. Hein? Dá para se calcular? Muitas, não é? Se uma eles fazem festa, imagina, é 24 horas de festa no céu. É uma? Nem acaba uma, já começa a outra. E aí nós não fazemos festa, né? Então, a hora que nós temos uma bênção na mão, a hora que nós ganhamos algo de Deus, tem que fazer festa. Olha só o que o apóstolo dele diz: não ande com quem não faz festa. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vamos supor, eu quero dar um presente para o Delbrando, certo? Eu chego aqui, te dou um presente, tá? Aí o Delbrando faz nada. Você entendeu? Nem está aí, está nem aí com isso. Quando que eu vou dar outro presente para ele? Por quê? Para ele foi algo besteira. Olha que porcaria que ele me deu. Ainda sai falando, né? Agora você pega, traz um presente, até pode ser que for. Se você faz festa, o que acontece? Hein? Agora, tem muita gente que faz uma coisa, a partir de hoje vocês vão parar de fazer isso. E eu quero saber quem que faz isso. Você chega, vou dar um presente para a Aline. É sua Bíblia? Não? É sua? Quem é sua Bíblia? A sua? Então agora eu estou dando de presente. Eu dou de presente para a Aline. Certo? A Aline, ela olha o presente, né? Olha aí, não faz festa, né? E tem uma outra coisa, além de não fazer festa, ela tem uma palavra. E aí que eu quero saber se vocês usam essa palavra. Precisa.
Quem já usou essa palavra? Para que você foi se preocupar? Não precisava. Não é assim? Lógico que precisava. Olha para o seu irmão e diga assim: presente é reconhecimento. Amém? Então eu gosto de você, eu vou lhe presentear. Irmãos, quantas pessoas fazem aniversário? Você abre o Facebook, tem lá trocentas pessoas fazendo aniversário. Eu não tenho costume de chegar lá, parabéns, parabéns, porque senão eu vou ficar o dia inteiro lá, parabéns, 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 parabéns. Não é não? Agora, aqueles que são, como a Bíblia diz, existem amigos que são mais chegados. Não é isso? E esses amigos que são mais chegados, aí não, aí você presenteia, você abraça, você festeja. Vocês entenderam ou não? Por quê? Porque tem aqueles que são amigos, mas não são chegados. Vocês entenderam? Então, quando eu estou discipulando, quando eu estou fazendo um discipulado, eu preciso estar tratando. E eu preciso ter meu discipulado, aí tem que ser todo de amigos bem chegados. Você é 12, diga aí para o seu irmão, você é 12. E você precisa ser chegado e achegado ao seu filho. E como que eu vou ser isso? Telefone. Existem discípulos aqui que eu falo 2, 3 vezes por dia. Tem discípulos que eu não consigo falar normalmente por dia. Por quê? Porque são aqueles que estão mais perto. É o que eu costumo dizer. Por que Jesus não levou os 12 para o monte da transfiguração? Porque ele só levou 3. De 12, ele levou 3. 9 ficou fora. Acho que foi aí que eles foram inventar aquele 9 fora, né? Levou 3 9 fora. Quem lembra das contas antigas, né, pastor Valeu? Quem lembra das contas antigas, lembra dos 9 fora, né? Então, veja, que a gente vai vendo assim. Por quê? Por que não levou os 12? Só Pedro, Tiago e João. 9 fora. Então vocês entenderam, para entrar no caminho da conquista, nós precisamos ter o mesmo nível de fé. Amém? Se você não tiver o mesmo nível de fé, não chega na conquista, você vai ser barrado. Onde as pessoas compartilham a mesma fé, é bom você estar andando com essas pessoas. Agora, se elas não compartilham com você, é melhor você andar sozinho. Aí você vai desbravar mais do que caminhar com pessoas incrédulas do seu lado. Ou seja, pessoas que você fala alguma coisa e ela lança balde de água gelada em você. Não anda não, tá? Anda com pessoas que vai te levantar para você ir para a conquista. Todas as conquistas
Se você quiser escrever, você pode escrever. Todas as conquistas não é para pessoas comuns, mas é para pessoas que se movem no sobrenatural. O que significa isso? Irmãos, a fé ela não tem nada a ver com lógica. Aquilo que a lógica, aquilo que o racional diz assim, não dá, a fé diz dá. Aquilo que o racional diz não pode, a fé diz pode. Então, se você é uma pessoa de fé, você é movida pelo Espírito a fazer determinada coisa. Se tiver uma pessoa do seu lado que não é movida por fé, o que ela vai fazer? Não tem condições. Isso não vai dar. Isso não vai ser possível. E continua sonhando aí. Continua sonhando aí. O seu sonho vai, quando você estiver velhinho, quem sabe você consegue realizar. Então, quando a gente se move por fé, todas estas situações caem por terra. Vamos entendendo? Tudo cai por terra. Agora, a fé, como diz a palavra, ela move montanhas. Então, quem caminha por fé, caminha por fé. Quem caminha pela lógica, vai ficar na lógica. O interessante é o seguinte: quem caminha no natural, ele traz um foco para si mesmo, para suas possibilidades. Bem? Mas quem anda no sobrenatural, ele passa o foco para quem? Para Deus. Ele sabe, de minhas posses, de minha força, nada eu vou fazer, mas Deus está comigo. Veja, por exemplo, vamos fazer uma comparação: Davi e Golias. Nós tínhamos lá no cenário um exército inteiro. Não tinha um exército inteiro? Sabe que lá tinha pessoas que eram muito mais fortes, muito mais guerreiros que Davi? Naquele exército, pessoas mais troncudas, mais preparadas, provavelmente tinha. Mas Davi, o próprio Saul, a armadura de Saul não deu em Davi, deixou ele desajeitado. E aí ele falou: não consigo nem andar com isso aqui. Agora, será que Saul andava com aquilo? Andava, porque ele guerreava, ele se sentia confortável com aquela armadura. Certo? Agora, quando ele vai para guerrear, o que ele faz? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quem caminha no sobrenatural, ele tira de si o foco. Não sou eu que vou brigar com você, não, gente. É o Senhor dos Exércitos agora que está nessa briga. Vocês entenderam? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender quando nós estamos discipulando é isso: que eu não posso trazer para mim a solução dos problemas. Eu tenho que levar para Deus. Olha, a solução do teu problema está em Deus. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou mostrar para você onde é que você está errando. Eu vou mostrar para você onde eu estou vendo que você está falhando. Mas o caminho para te levar é Deus. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos discipular, nós vamos ensinar, mas nós vamos
criar pessoas, não que confiem em nós, ou que confiem em você, líder, achando que você é a solução do problema. Olha aí o seu irmão e fala assim: você não é a solução. A solução do problema é Deus. Por que eu tenho que estar assim? Alguém aqui, quer ver uma coisa interessante? Alguém aqui já veio para a igreja com alguém que te trouxe para a igreja e hoje essa pessoa não está mais na igreja? Está lá no mundo? Tem alguém aqui que está nessa situação? Sim. Então, se você confiasse nessa pessoa que te trouxe para a igreja, onde você estaria? Junto com ele lá. Não? Pô, você me trouxe para a igreja, você falou de Jesus para mim, você pregou, você mostrou que Jesus é bom, mostrou que Jesus é maravilhoso, agora você está aí no mundo? Então a igreja não presta, Jesus não presta. Mas o que você aprendeu? Eu tenho que confiar em quem? Em Deus. Eu tenho que olhar para Deus. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos discípulos, que eles não podem olhar para qualquer líder. Não pode. Ele tem que olhar para o líder e ver no líder o que? Um exemplo para ser seguido, mas não para ser adorado, para ser colocado num pedestal, nada disso. Lembra? Senão eu estou transferindo adoração para quem não é adoração. Quem caminha no natural traz o foco das coisas para si mesmo, mas quando andamos no sobrenatural, o foco passa a ser Deus. Quando olhamos para Deus, não há decepção, pois Deus não decepciona. E o homem? Irmãos, o homem decepciona? Não estamos formando discípulos para nós, para nos servir. Nós estamos formando discípulos para servir a Deus. Os irmãos entenderam? Um dos erros da visão secular, logo no começo, foi isso. Foi formar discípulos e foi ensinado aos discípulos o seguinte: que se o líder precisasse ser carregado, ele carregaria. Então tinha gente, por exemplo, que não podia ver o cardaço do sapato do líder desamarrado, que já queria amarrar. Então não é esse foco. Não é esse foco. O foco é eu fazer tudo isso para o líder maior. Bem? Eu ter esse zelo com o líder maior, sem dizer que o líder não deve ser honrado. Tem que ser honrado. Eu honro o meu líder. O que eu posso fazer o meu líder? Me chamar para qualquer coisa, eu honro. Porque uma das coisas, amados, da honra, você pode até escrever aí, é a presença. Viu? Toda vez que o teu líder te convocar para uma reunião, para alguma coisa, a tua presença é honra. Ah, pastor, e se eu não puder? Se você não puder, você não pode. Mas você sabe se você pode ou não pode. Certo? Então as honras, elas são derramadas, e aí vai mostrando o quê? Os caráteres. Aí vai demonstrando o caráter. Quem é quem? Como é que você se comporta diante de uma convocação? Como é que você se comporta diante de uma chamada? Como é que você se comporta? Tudo isso é caráter. Ah, eu não vou não.
Qual é o caráter dessa pessoa? Desobediente. Certo? Então, ela precisa tratar com caráter? Precisa. Ah, mas pastor, eu não fui porque eu tinha um compromisso e tal. Meu filho, quem me justifica é quem? O Senhor Jesus. Você não precisa dizer o que você foi fazer, certo? Ou o que você está fazendo. Aquele que vê tudo, vê tudo. Ele sabe a intenção do coração. E é segundo a intenção do coração que ele vai nos recompensar. Bem? Então não adianta, por exemplo, eu falar, eu não fui por conta disso, eu não fui por conta daquilo. Não. Deus sabe todas as coisas. Você pode ter discípulos cheios de dúvidas. E é possível ter discípulos abortando promessas. Como que é isso? Veja, os próprios discípulos de Jesus, qual era a promessa de Deus para com eles? Eram promessas grandes. O Senhor disse: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, porque onde que eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Promessas, bem? E essa promessa, ela veio para nós por herança, bem? Mas essa promessa foi lançada para os discípulos, para o povo de Israel. Agora veja uma coisa interessante. Jesus passou quantos anos pregando para esses discípulos? 3 anos. Jesus vai à cruz do Calvário, fica sexta, sábado, domingo, ressuscita. A primeira posição deles foi se esconder, o medo. Depois eles acabam, por exemplo, voltando às velhas práticas, voltando a fazer as mesmas coisas. Vou pescar. Pedro disse: vou pescar. Ele encheu o barco. Encheu o barco de quê? De peixe? Não, de gente para pescar com ele. Levou a célula dele todinha. Foi todo mundo pescar com ele. E aí? Imagina se não tivesse ressurreição. Você estaria sentado nesse banco agora? Porque a palavra não tinha chegado até você. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele não fosse lá fazer um confronto com Pedro, Tiago, João, com todos aqueles irmãos que estavam lá no barco, se ele não fosse lá confrontar, e o confronto foi um confronto, você entendeu? Eles participaram 3 anos de milagres, participaram 3 anos de coisas sobrenaturais, e bastou 3 dias para eles esquecerem. Aí eu pergunto para vocês: será que os nossos discípulos não estão também abandonando as promessas? Porque nós não estamos confrontando? Hein? Tudo que você for pôr a mão, se você tiver dúvida, o sobrenatural está do lado. Não vai haver operação. A pessoa que é religiosa e
tem assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e aí ele fica só nisso, mas não crê no sobrenatural de Deus. Ele não crê no que Deus pode fazer na vida dele. Ele pode estar no lugar certo, ele pode estar na hora certa, mas não consegue receber o sobrenatural. Ele pode estar junto com as pessoas que estão sendo movidas pelo sobrenatural, mas ele é religioso demais. Ele acha que ele não pode, ele acha que ele não consegue. Aí é impossível Deus fazer isso. Aí ele não é movido pelo sobrenatural, porque nele está cheio de dúvida. E dentro da dúvida não se move o sobrenatural. A primeira coisa para você combater uma religiosidade, não ser crente por ser crente, você precisa fazer o que está escrito lá em João capítulo 3: nascer de novo. Pastor, eu já nasci de novo, já nasci da água, já fui batizado, mas ainda falta nascer do Espírito. Porque Jesus disse aqui que precisa nascer da água e do Espírito. Então não adianta só nascer da água, tem que nascer do Espírito também. Porque crer no sobrenatural é crer naquilo que é impossível aos olhos, que é impossível aos ouvidos, que é impossível à inteligência, que é impossível à razão. Isso é crer no sobrenatural. Vai além de tudo isso. É mergulhar em águas que você não conhece. E quando fala em mergulhar em águas que a pessoa não conhece, existe medo. Bem? Então, aonde tem o medo, não tem manifestação. Muitos dizem que são discípulos, mas às vezes vivem num evangelho sem destino, uma vida sem meta e uma história sem futuro. Então, devendo a essência do evangelho, estão devendo a essência do evangelho, porque todos os que caminham com Jesus têm futuro, esperança, e ninguém anda por andar, todos se movem por metas. Amém? Diga aí para o seu irmão: eu preciso ter metas. Trocando em miúdos, para que vocês possam entender, é a administração dos sonhos. Você precisa sonhar, você tem que ter objetivo. Qual é o teu objetivo? Por que nós fazemos aquela cartinha todo mês de janeiro e olhamos para ela? Nós estamos fazendo que você tenha metas, que você tenha propostas, que você tenha objetivos a alcançar. Amém? Tem irmãos que escrevem a cartinha, põe lá, nem se lembra mais nem o que escreveu. Pastor, eu escrevi lá, sei lá o que foi que eu escrevi, eu nem sei se já recebi ou se eu não recebi, eu nem sei, eu fiz porque o senhor falou lá que era para fazer. Não sei nem para que eu estou orando. Então ele não tem metas, porque se ele tivesse meta, o que ele faria? Primeiro, botaria aquilo ali num quadro e falava assim: Jesus, venci essa, falta mais 8, venci essa, falta mais 7. Jesus, venci essa, falta mais 6. Jesus, venci essa, falta 5. Jesus, venci essa, falta tal. Senhor, no mês tal eu quero estar com isso. Venci também, Senhor. No mês tal, Senhor, eu quero ter isso. Venci também, Senhor. Muito obrigado. Aí chega aqui no mês de janeiro, que nós damos oportunidade, eu quero não ter nem. Eu não sei o quê. Não sei nem se eu recebi, não recebi. Eu não sei nem se eu consegui atingir aquilo que eu pedi. Então por que você orou? Porque todo mundo estava orando, eu ia ficar de pé lá na igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem metas? Existem metas que são individuais, existem metas que são coletivas,
Existem metas que são do casal, amém? E eu preciso traçar minhas metas. Eu preciso ter um alvo. Se não houver um alvo na minha vida, aí vai ficar no canto falando assim: melhor me morrer do que viver. Ó Deus, ó dia, ó azar. Por quê? Não há meta. Aí chega aqui na igreja e canta aquele: as barreiras não vão me impedir. Não tem ouvido assim? As barreiras não vão me impedir. Não, mas qualquer coisinha já está lá. Choveu um pouquinho mais forte, fala: você não for na igreja não, está chovendo muito. As barreiras não vão me impedir. E vem aqui e canta. Aí Deus fala assim: deixa de ser hipócrita. Fica aí abrindo a boca. E por isso que Jesus diz assim: os seus lábios me louvam, mas o seu coração está o quê? Está afastado, está longe, muito longe. Muito longe. Não há uma ligação da boca com o corpo, com o coração. Fala. Fica igual aquele técnico lá. Fala muito. Você entendeu? Você fala muito, mas não faz nada. Tá certo? Fica usando só a boca, mas não tem atitude. Não tem atitude, não tem um comportamento digno daquilo que está se falando. Aí os irmãos falam assim: quanta coisa tem no discipulado, quanta coisa eu preciso melhorar, quanta coisa nós vamos ser confrontados nesse discipulado.